Beleza. Olá, pessoal. Agora a gente está aqui nessa série de gravações com os ex-alunos do Colégio Asa da primeira turma. A gente está com o Nicolas, um monstro. Olha como é que eu apresento o cara. Um aluno excepcional do ponto de vista, de todos os pontos de vista. Porque assim, cara, você é um cara que encanta a gente, porque ao mesmo tempo que você tem um bom rendimento, você é leve. A gente não vê em você um cara, meu Deus, eu vou morrer. Não, você sorria, você brincava, você via para cá vários memes com você. Verdade. Alguns impublicáveis, mas ao mesmo tempo o cara vai lá e tira excelente nota na redação, excelente nota na UERJ. E o que você quer é algo muito específico, né? É, E você faz muito bem, cara, porque o que você quer é estar num lugar que é complicado. sim, O Nicolas, ele vai se apresentar, eu estou falando por ele, mas ele quer fazer relações internacionais em Brasília, na UNB. E é um vestibular muito específico, né? Então você sim. ainda está nessa ainda para esse ano a gente conseguir chegar lá. Mas queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouco, e eu vou conduzindo aqui as perguntas para a gente poder entender. Mas você é o Nicolas. Olá, eu sou o Nicolas Chiquinha Gomes. Fiz aqui meu terceiro ano no Colégio ASO. E tem esse foco aí que o Dudu falou, né, em fazer relações internacionais, ser internacionalista. E acho que o que ajudou muito o Colégio ASO em agregar em mim no conhecimento, tudo nesse ano anterior. Cara, o que nos encantou muito assim, de ver a sua turma, e vai ficar realmente marcado mais ainda agora com esse primeiro lugar no Enem, é que, conta um pouco pra gente assim, você tinha aula aqui de manhã, uns dias à tarde, mas você estava sempre aqui na escola, nos dias que não tinha aula, onde você ficava fazendo o quê? Conta pra Sim, gente. às tardes, né, segunda a sexta, eu, Rodrigo, Lázaro também, a gente ficava aqui à tarde estudando, focando no Enem, UERJ, ficava estudando, se ajudando ali, quando tinha algum professor, tipo Bruno, Meire, que estava à tarde. A gente ia lá e pedia uma ajuda ali, perguntar uma questão. E a gente foi indo, a gente foi progredindo juntos, conseguiu várias notas. E a gente tinha uma sala de estudos dedicada a Sim, vocês, sim, para que vocês pudessem ficar ali. Deixa eu levar para ver a sala de estudos esse ano, não sei se você já viu. não vi não. Ela tá bem em cima, bem lá no alto aqui, tá bem maior, gigante. Você vai falar assim, eu quero estudar aqui de novo. Repetir a terceira ano. Agora, tem que perder de ano para estar aqui, né? Mas não precisa disso, né? Porque eu acho bem legal isso. Outra coisa que eu tenho tratado muito aqui também, nesse bate-papo com vocês, é que quem está nos escutando, nos vendo, Sim, possa entender exatamente isso. Nosso objetivo aqui é ter alto rendimento sem acabar com a saúde mental. Então, ao longo do ano, a gente se preocupou várias vezes de fazer séries de campo, mico, festas internas, ou aula de próximo, fora daqui, ou qualquer tipo de ação que pudesse evitar que vocês entrassem na pira ali. na pira e aquilo acabasse com você, o que não é bom para ninguém. Porque infelizmente tem algumas escolas que trabalham nessa coisa de massacrar o aluno, Ser maçante. maçante, toda hora simulado. Então, assim, às vezes a quantidade. Eu falo muito sobre isso, cara, porque assim, o que é um simulado? É o Enem que você faz para avaliar seu ensino médio e Sim. até fundamental. Simulado toda semana não é prova, não é simulado. Você precisa acumular um pouquinho para ver se aquele aluno conseguiu, com aquele acúmulo, fazer aquela prova e provar que ele consegue, dentro de conhecimento acumulado, Tem que ter intervalo grande, né? tem que ter um intervalo. Então, e esse intervalo também tem a ver com a questão da saúde mental. Falando nisso, queria que você contasse um pouco para a gente sobre a semana de prova do Colégio Asa. Não sei se você lembra. Como é que funciona? O aluno faz duas, três provas por dia, mas a primeira prova Então, a primeira prova já é um pouco mais tarde do que o normal que a gente vem aqui, né? 7 horas, a prova começa às 7h30. Isso. E nesse período aí, a gente ali vai discutindo, vai retomando os últimos estudos, né? Principalmente do dia anterior. A gente vai conversando, assim, vai se ajudando ali pra gente conseguir ter um bom desempenho na prova. E aí depois a gente tem um intervalo de 1h30 entre uma prova e outra. Isso. Aí E esse aí intervalo foi ideal. Quem a gente, a gente vai pra sala ali de estudos coletivo, a gente vai estudando junto. Um vai ensinando o que sabe mais pro outro. a gente sabe que uma das melhores maneiras de aprender é ensinando. Sim. Então, tinha dia que eu via a Maria Clara ensinando biologia, outro dia estava você lá ensinando outra Aham. matéria, e aí o Rodrigo, e vinha a Cléo, e vinha... Ou seja, vocês se ajudavam, criavam um momento de cooperação, e não deixa de ser uma metodologia ativa que a gente estabeleceu.
criar um intervalo entre provas para que vocês possam se ajudar. E quando tiver algum professor, obviamente, também aí, Sim. lasca e bota ele ali para te fazer uma revisão. Então, é uma forma também de entender que eu não posso massacrar você com prova e, não, há um intervalo para isso, né? Mas a gente massacra também quando faz aqueles simulados Enem. Se não fizer a realidade, a gente tem que entender que sim, é pesado. Tem que ver o Enem antes do Enem. Tem que ver o Enem antes do Enem. Sim. Vocês tiveram essa oportunidade de fazer várias vezes com simulados, sexta-feira à tarde. Cara, ficar rodando no final da noite. Você chega. Mas era assim, é muito bom. Eu gostava. Porque o Enem é uma maratona, né? Sim. Então, assim, se você não treinar para maratona, você não corre nem 2 km. Chega lá, dá um pique, o coração já é. E você não sabe, tempo de prova é muito importante. Você tem que se ajustar e entender o que é fazer 90 questões em... Uma redação também? Mais uma redação em 5 horas e meia. Se você não treinar isso antes, como é que é fazer isso? A gente até recomenda muito, porque os alunos do primeiro ano, segundo ano, ensino médio, primeiro e segunda série, façam o Enem como treineiro, para já ir criando neles, né, essa maturidade, porque o simulado é muito legal, mas nada como ir lá e fazer a prova. Não é igual. Você chega ali no Enem, 1 hora tem que estar lá, primeiramente, né? Diferente do no simulado. E quando chega lá, já vem a mulher entregando a prova, você já abre a redação, vê o tema, e tem que ir 5 horas e meia fazer a redação das 90 questões. Você faz a redação primeiro, sua tática? Faço. Minha tática é fazer a redação primeiro, aí depois eu vou, linguagem humana, vou intercalando, 15-15, para não ficar maçante, tipo, ficar só numa ideia, por exemplo, linguagem, só aquela ideia de interpretação, para não ficar maçante. E você testou isso antes no simulado? Testei. E viu que você tinha um melhor rendimento fazendo dessa forma? Sim, porque, tipo assim, eu evitava erro por cansaço, por exemplo. Se tivesse fazendo 45 E você chegava a usar bastante, assim, no tempo da prova, ia até o final, ou é um cara que entrega pouco tempo de prova? Não, eu ia até o último segundo, até a mulher pedir pra eu entregar. Isso assim. E aí tem que estar ali, né, cara? Porque tem que tomar cuidado também para não deixar exceder, porque senão você perde questões. E outra coisa também, né, que às vezes as pessoas não entendem, o Enem, ele não vale 1000, só a redação vale 1000. Sim. A gente fala muito isso muitas vezes, só depois que você faz, você começa a entender. O pessoal de fora não entende. Não entende. Então, por exemplo, você vai lá e tem uma... Vamos lá, você teve um rendimento maravilhoso em humanos. Você acertou quantas de humanos? 41. 41 de 45. Quase gabaritou humanos, mas a nota ficou... 719. 719, olha isso. Faltou 4 questões para ele gabaritar a prova e ele não tirou 940, não. Mas se a gente olhar, a nota máxima foi 750. Sim. Entendeu? Então você foi muito perto do máximo. Então, quem tiver essa dúvida, pode procurar a gente aqui, porque a gente entende bastante. O simulado que vocês faziam do COC trazia TRI também, o que ajudava muito, porque quando a pessoa pensa, nossa, mas a escola... Você tirou 719? Nossa, coitado, que fraco. Cara, o moleque acertou 41 de 45 de humanas. Como que é fraco? Não é. A pessoa tem que olhar lá e entender isso. Vai ser agora que a gente vai falar, em outro podcast eu posso parar só para falar sobre isso. Sim. Tentar explicar a TRI, né? Mas a gente conhece bastante sobre isso. Mas é legal trazer esse dado aqui para que as pessoas comecem a entender como a gente entende o que é a nota do Enem e como usar. E o SISU, cara? Como é que foi o SISU? SISU, eu querendo relações internacionais, coloquei para o FRJ e UF. Aí já quando acabou, eu coloquei para a primeira opção a UFRJ. Aí começou as listas, né, chamada, agora teve aqui na chamada. Sou o próximo. Falta eu. Sou o primeiro ali na chamada. Se tiver mais uma, sexta, eu sou chamado. Vai ser chamado, você vai? Acho que eu vou sim. E a UNB? Aí vai ter que deixar outro dia. Para outro dia. O FRJ também é uma baita de uma faculdade, né? Sim, a nota que eu vi até do MEC. A UFRJ tá na frente do UNB. Ah, legal. Fazer essa avaliação também aí, né? Sim. E uma outra coisa legal a gente conversar aqui, no ano passado, a gente teve, uma semana próxima, como essa que está acontecendo aqui, a gente fez uma semana de professores e veio uma pessoa que se formou em Relações Internacionais para dar uma palestra. E assim,
como eu sabia que você queria, a Nina queria, o Tomás queria, Aham. alguns alunos ali, a própria Cleo também tinha esse interesse inicial de relações internacionais, a gente buscou alguém para me falar sobre a profissão, né? E aí acho que ajuda muito a você ter certeza de se é ou não é aquilo que você quer, né, cara? Sim, ali, aquela palestra ajudou bastante, tipo assim, para esclarecer. Ainda tinha algumas dúvidas, estou pensando em fazer até direito, mas depois de ver ali o cara falando, eu achei que é o que eu tenho que fazer na minha vida. E aí, cara, vamos lá, né? Isso é muito legal, uma pergunta que vai ficar gravada que a gente guardar para ver. Ah, Tá, a gente está acostumado a pensar, assim, é até errado isso, mas o cara vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer engenharia, vai ser professor, relações internacionais, mercado de trabalho. Você pensa assim, qual é o mercado de trabalho e o que você acha que você consegue estar, em que lugar quando você se formar? o mercado de trabalho, pelas pesquisas que eu já fiz, é muito amplo. Você pode trabalhar desde moda até futebol, que é tudo que envolve essas relações entre exteriores, né? Entre uma empresa, por exemplo, que antes instala em outro país, tudo isso envolve as relações internacionais. E no futuro eu me vejo ou fazendo diplomacia, né, passando um concurso federal, ou trabalhando numa grande multinacional, é, viajando bastante. E aí a gente tem que imaginar aí pelo menos o quê? Uns dois idiomas fora do português? Pelo Mínimo, se menos. for fazer diplomacia, tu falar inglês, francês, espanhol, além do português. Ah, tem o francês também, cara? Tem. São as 4 línguas. Caramba! Bastante. Difícil. E como é que você tá nisso aí? Inglês, espanhol? Inglês eu fiz aulas, né? Por eu querer fazer um intercâmbio, né, para o Canadá. Inglês meu já tá muito bom. Mas espanhol e francês vai ter que correr atrás ainda. É, mas dá tempo, né? Tem que ir indo Tem. e criando experiências também. Sim. Eu tive uma oportunidade ao longo da vida do espanhol para mim, porque no meu mestrado eu tinha um grupo de estudos que tinha um argentino, dois colombianos, um boliviano e um indiano. Só falta E eu. aprender. E eu. Então os caras falavam espanhol o tempo todo, né? Então eu já gostava, então tive a Uhum. oportunidade de ter que ouvir falar durante muito tempo porque eu fiquei estudando. Então você tinha que aprender ali, porque e conhecer um pouco dos costumes dos países nossos vizinhos aqui. Visitei alguns desses países já também. Tive a Sim, oportunidade de usar o meu espanhol, né, e é muito legal, né, cara? Muito legal. O inglês a gente precisa, aí é um caso que eu preciso melhorar, mas sim. a gente vai correndo atrás também, né? Porque a gente tá velho, a gente tem que parar, tem que correr e continuar. É verdade. Mas, Nicolas, eu te agradeço por ter vindo, tá? Obrigado por ter vindo estudar com a gente. Eu Sou que um cara. agradeço. E deu certo, a gente está aí tirando essa onda, né, de primeiro lugar. Muito bom. E é muito bom a gente começar já com isso. Valeu? Valeu. Show!